Essa sociedade mundial em que vivemos hoje é controlada por Satanás. Suas riquezas, famas, glórias, tudo pertence a ele. Jesus Cristo nos disse que Satanás não estava errado quando disse que tudo pertencia a ele. Jesus Cristo apenas recusou esse mundo de riquezas, luxúrias e pecados. Por isso, a vida de Jesus Cristo nesse mundo, desde o seu nascimento até a sua morte, foi pobre, materialmente falando, mas rico espiritualmente falando. Enquanto Jesus Cristo recusava tudo aqui nesse mundo, como por exemplo, queriam fazer dele um rei, o rei de Israel. Ele recusou. Recusou o dinheiro, recusou o luxo, recusou todo o dinheiro e o bem bom daqui deste mundo. E toda a sua vida foi como carpinteiro, trabalhador, até assumir o seu ministério e passar a depender de Deus, junto com seus discípulos. Nunca quis a riqueza, sempre quis a intimidade com Deus para deixar como ensino para todos nós. Prefira a intimidade com Deus e não a riqueza. Por isso, na frente de Satanás, Jesus Cristo disse que ele vai embora porque só adorará a Deus. Jesus Cristo também disse que esse mundo, suas glórias, famas e riquezas, dormem com Satanás. O apóstolo Paulo também disse que aqueles que desejam ficar ricos caem em laços e tentações e coisas perniciosas, insensatas de Satanás, que afogam o homem na ruína e na destruição. Escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas alguém pode até dizer assim: não tem nada demais um crente ser rico. Abraão não foi rico? Muitos homens de Deus não foram ricos. O próprio Jó não era o homem mais rico do Oriente na época. Mas nós ficamos nos comparando com esses homens de Deus, irmãos, do tempo deles. E não queremos viver o nosso tempo hoje como exemplo de Jesus Cristo. Se querem tanto viver o tempo dos patriarcas, então por que não vão para o tempo deles? Para viver as riquezas naquela época, nas regras de Deus. Eu tenho que viver no meu tempo, nas regras que Deus estabeleceu para o meu tempo. E não para o Velho Testamento. Eu não vivo no Velho Testamento, eu vivo no Novo Testamento. É de Jesus que eu tenho que seguir as regras. E não de Abraão, de Jó, dos homens que foram ricos e serviam a Deus. Não, hoje, como é? Eu posso ser rico e servir a Deus? Jesus Cristo ensinou que não. Por quê? Nós vamos ver por quê. Deus é que estabelece a forma de viver para Ele em cada época. Porque esses irmãos se recusam a viver no tempo de hoje e viver aquilo que Jesus Cristo ensinou hoje. Que bem-aventurado é o pobre e os que possuem riquezas não entrarão no reino dos céus. Oi? E por que os que possuem riquezas não entrarão no reino dos céus? É porque os que possuem riquezas, é obrigatório hoje, pela lei do amor, você repartir o que tem com aqueles que não têm. Isso é um fato. Você sempre vai ter os pobres com você. Sempre há alguém morrendo de fome ou passando fome. E você está com muito dinheiro no banco. Enquanto há pessoas nesse momento passando fome ou até mesmo morrendo de fome. Que amor é esse? Esse é o segundo maior mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e a tua salvação em Jesus Cristo. Que amor é esse que está com milhões no banco enquanto há pessoas passando fome? Por isso que o rico não quis distribuir as riquezas com os pobres quando Jesus Cristo pediu a ele que fizesse isso. E Jesus Cristo na mesma hora disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar no camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso aqueles que têm muito dinheiro no banco se recusam a seguir os ensinos de Jesus Cristo, porque amam o dinheiro. Se eles não amassem o dinheiro, eles distribuíam, matavam a fome daqueles que estão com fome. Por isso, cinicamente, eles querem voltar para o tempo de Abraão, Isaac, Jacó e Jó e ser rico sem ter que distribuir com seu ninguém. O dinheiro é só dele. Porque eles se recusam a aceitar que Jesus Cristo viveu toda a sua vida como um pobre, materialmente falando. Que Jesus Cristo viveu toda a sua vida na dependência de Deus. Essas pessoas não querem seguir os passos de Jesus Cristo, recusam
a ter que deixar as riquezas desse mundo e viver na dependência de Deus. Elas não querem, preferem viver na dependência do dinheiro. Se não fosse assim, ela distribuía e matava a fome de quem está com fome. Por quê? Tudo que você vê de paz, conforto nesse mundo é dado por Satanás. E por quê? Porque Deus preparou coisa melhor para aqueles que quiserem ficar com Ele. Um mundo melhor, justo. Um estado de coisas melhor. Todos serão perfeitos quando chegar o mundo que Deus realmente quer para o homem. Porém, esse aqui agora que estamos vivendo está completamente estragado e controlado por Satanás. Um mundo corrupto, injusto, cheio de mazelas do que não presta. Como é que você quer viver no bem bom aqui nesse mundo, onde não presta, onde a injustiça corre solta? E você quer ter paz, quer ter riqueza, quer ter o bem bom aqui? Isso é de Satanás. Por isso eu lhe aconselho a pensar direitinho sobre isso. E jamais culpe a Deus por tudo que é ruim que acontece aqui na terra. Tudo que está acontecendo aqui na terra é fruto da parceria de Satanás com o homem. Ou seja, Satanás vai no ouvido do homem e fala tudo que o homem já quer executar para satisfazer os seus desejos. Então o homem executa aquilo que Satanás ensinou. Por isso você vê todas essas mazelas acontecendo nos 4 cantos do planeta Terra, provocado pelo homem. Chama-se a união do homem com Satanás. Mas a gente vê essa união? É claro que não. Tudo isso é de forma espiritual, invisível. Não dá para você ver Satanás chegando no ouvido do homem e falando para ele o que é que ele quer que o homem faça. A gente só vê os resultados quando a desgraça acontece. Aí sim, nós vemos como a parceria de Satanás com o homem teve prejuízos terríveis. O que a gente consegue ver é a ação do homem, porque Satanás é espírito e não pode ser visto pelos nossos olhos, mas aquilo que praticamos pode ser visto pelos nossos olhos. Por isso, toda vez que você ver um homem praticando o que não presta e o que é mal, foi um conselho de Satanás que ele resolveu fazer, decidiu fazer. Satanás não pode obrigar o homem a fazer o mal. Ele tenta o homem, ele aconselha o homem, ele diz para o homem fazer, faça aquilo ali, fica na mente do homem, para que ele faça o que não presta. Assim como Deus também sempre está aconselhando, ensinando o homem a fazer o que é bom. Mas agir e fazer é com o homem. Todos são responsáveis por aquilo que eles praticam. Nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Satanás nos tenta fazer o que não presta e Deus nos aconselha a fazer o que presta. A decisão é nossa. Seja bom ou seja ruim. Isso é fato. Isso é lei. A quem o homem der ouvidos e obedecer, é isso que ele vai fazer. Todos nós vemos o resultado, ou o bem ou o mal. E Jó, irmãos, diz para todos aqueles naquele momento, né, que essa situação do mundo, todos os que servem a Deus, eles passam por dificuldade. E quem não serve a Deus se dá bem nessa vida. Na verdade, Jó está dizendo isso com ele mesmo, que serve a Deus, mas está passando por tudo aquilo. O problema é que Jó não sabe que está sendo provado e não castigado. Ele diz que os seus olhos veem isso direito e os ouvidos deles ouviram e entenderam tudo isso. Jó continua dizendo, não só a Zofar, mas aos 2 amigos que estão com ele, assim: olhem, depois de tudo isso que vocês ouviram da minha boca, já estão sabendo que eu não sou tão inferior a vocês assim como estavam pensando. Mas agora não quero mais me dirigir a vocês. Agora eu falarei ao